Bom dia, irmãos. Estamos iniciando agora a nossa aula número 4 da História da Vida da Igreja. Eu espero que todos vocês estejam bem e que nessa manhã possamos novamente nos reunir aqui junto e possamos conhecer um pouco mais da história da vida da Igreja, né? Um pouco mais daqueles irmãos que vieram antes de nós ao longo de toda a história, né? Que o Senhor possa nos abençoar novamente, né? O Senhor possa falar conosco e que cada um de vocês possa ter proveito dessas palavras, tá bom, irmãos? Então, que o Senhor possa nos abençoar novamente. Ó Senhor Jesus, entregamos essa aula na tua presença, entregamos cada um de vocês, cada um dos irmãos que estão ouvindo na tua presença. Senhor, fala conosco. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Vou compartilhar aqui, então, a tela com vocês, para que nós possamos, então, iniciar a nossa aula de hoje. Amém, irmãos? Bom, estamos, então, conforme eu falei na nossa quarta aula, né? E hoje nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira. E nós vamos falar até o ponto que der, né? Vamos falar sobre a igreja em Tiatira, talvez entrar na igreja em Sardes, e na aula que vem nós terminamos Sardes. Então vamos falar dessas duas igrejas, tá bom, irmãos? Acho que não cabe aqui repetir, né? Mas assim, nós não vamos... Nosso objetivo aqui nessas aulas é falar sobre a história da vida da igreja, né? Entender o que nós estamos praticando hoje e como foi o mover do Espírito ao longo dos séculos, né? Até chegar nos momentos atuais, né? Louvado seja o Senhor teve muitas maneiras, muitos caminhos ao longo de todas as eras, né? E nós vemos que o principal foco, assim, sempre foi divulgar e propagar as verdades, né? E o viver da vida da igreja ao longo de todos os séculos, para que o Senhor pudesse ter esse povo para introduzir o reino, né? Essa é a vontade do Senhor durante esse período que nós chamamos aqui, que é o período da história. Amém, irmãos? Então, outro objetivo que nós vimos aqui, né, é entender como o Senhor sempre inova, passo a passo ao longo da história, a fim de levar-nos a atingir o objetivo do reino e assim satisfazer a vontade de Deus. Nós não vamos aqui dar ênfase aos muitos ensinamentos e doutrinas que levaram à divisão do povo de Deus, não é esse o nosso objetivo. Nós não vamos nos prender a detalhes de escolas de ensinamento e nós não vamos tentar dar um estudo exaustivo da história da igreja. Estudo exaustivo da história da igreja, tem muitos livros excelentes, né, que falam da história da igreja. Nós não queremos dar ênfase nesse aspecto, nós queremos falar da história da vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Bom, nós já falamos aqui, irmãos, da igreja em Éfeso, né? Nós já abordamos a igreja em Éfeso, vimos que a igreja em Éfeso foi pós a igreja primitiva, e nós vimos aqui um aspecto muito importante, que eles abandonaram o primeiro amor, e houve aqui uma situação onde eles tinham um comportamento, né, dos nicolaítas. E o Senhor dá para os vencedores que se alimentem da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, a igreja em Éfeso foi, em certo sentido, uma decadência da igreja primitiva. Por quê? Porque eles abandonaram o primeiro amor, né? Depois nós vimos a igreja em Esmirna, que foi uma igreja sofredora, né? Foi caracterizada por irmãos que sofreram. E o paralelo aqui, né, nas parábolas de Mateus, é que ela é comparada com a parábola do joio e do trigo, né, que mostra aí que havia uma situação de muito sofrimento por parte dos irmãos depois de João, né?
E havia um aspecto, uma situação onde eles tinham ali o judaísmo, né, ou eles tinham ali a sinagoga de Satanás, né, aqueles que se diziam judeus, mas que não eram, e que a situação deles ali é que estavam sendo colocados à prova, né, e que estavam sofrendo muito, muito mesmo. Por isso, por ser uma igreja que tinha muito sofrimento, eles não tinham, da parte do Senhor, nenhuma repreensão. Assim como nós vamos ver aqui mais para frente, né, a igreja em Filadélfia não tem nenhuma repreensão por parte do Senhor, né, que caracteriza aqui a vida da igreja. Voltando aqui, então, nós vimos depois a igreja em Pérgamo. O que Satanás fez? Satanás percebeu que ele não conseguia destruir através de sofrimento, ele não conseguia destruir a igreja. Satanás percebeu que a estratégia que ele estava adotando não era eficaz para acabar com a igreja. Então, o que o diabo fez? Ele começou a introduzir uma mistura, né? Uma mistura. Ele começou a fazer um casamento ou uma união entre a igreja e o mundo. E essa igreja ela é caracterizada pelo grão de mostarda, né? Um pequeno grão, que é uma hortaliça, se cresceu ao ponto de aninhar aves. E esse aninhamento de aves, né, fez com que caracteriza, né, uma condição extremamente anormal da igreja, uma situação muito anormal, né? Então, assim, nessa condição que nós podemos ver aqui, né, que foi introduzidas várias doutrina de Balaão, né, doutrina dos nicolaítas. Não é mais apenas o que nós vimos aqui, um comportamento que tinha aqui em Éfeso, mas isso se tornou efetivamente uma doutrina dos nicolaítas. Ou seja, a igreja começou a ter duas classes, a classe a classe daqueles que conheciam a Bíblia, separada da classe daqueles que não conheciam a Bíblia, né? E a doutrina de Balaão foi uma introdução da idolatria, né? A introdução de práticas idólatras. Por quê? Porque como houve um casamento entre a igreja e o mundo, né? O mundo trouxe todo tipo de adoração a ídolos, e isso causou uma tremenda mistura. Então, como disse, né? Conforme Esmirna, na verdade, nós vimos até assim, né? Que Esmirna, cada vez, quanto mais sofriam, quanto mais perseguidos os cristãos eram, mais eles se multiplicavam, né? Mais eles eram fiéis, mais... Então, o inimigo falou, não dá certo, vamos tentar mudar de estratégia. E essa mistura causou, realmente foi uma tática do inimigo, né? Que realmente causou muito, muito mal, né? Realmente introduziu muitos problemas na vida da igreja, né? Porém, nós vimos que em Pérgamo, né, tem os vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome, o meu novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, tinham ali em Pérgamo aqueles que seguiam, que amavam o Senhor, tinha alguns vencedores, sim, na igreja em Pérgamo. Nós vamos ver com mais detalhes, né, conforme nós fomos prosseguindo. Finalmente, chegamos na aula de hoje, né, que é a igreja em Tiatira. A igreja em Tiatira ela é caracterizada, né, ali nas parábolas de Mateus, por aquela mulher que escondeu uma medida de fermento, né, na farinha. E isso caracteriza, assim, a introdução do pecado, efetivamente, dentro da igreja, né? Então, nós vamos ver com mais detalhes na aula de hoje, tá bom, irmãos? Então, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, então, é a igreja em Tiatira. Tiatira significa sacrifício de perfume, né?
E gostaria de ler com vocês as passagens de Apocalipse que falam da igreja em Tiatira. Então, aí, está em Apocalipse 2, de 18 a 29. Vamos ler então, irmãos? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas boas obras, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei uma estrela da manhã, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Então, esse é o trecho que nós vamos ver. Eu procurei sublinhar alguns pontos que eu considerei mais importantes, assim, para a gente olhar hoje, né? Então vamos seguindo. Então, Tiatira significa o sacrifício de perfume, isso é, ela é repleta de muitos sacrifícios. As palavras faladas pelo Senhor tornam-se cada vez mais fortes nesse trecho. Nós podemos ver nesse trecho que nós lemos, né? O Senhor diz que ele é o que tem olhos como chama de fogo. Então, vocês imaginam, né, você olhar para o Senhor com olhos como chama de fogo, né? Não é algo tão prazeroso, né? Se o Senhor falasse aquele que tem olhos azuis, né, bem mais agradável, mas assim, olhos como chama de fogo, você realmente vê que o Senhor está falando de uma maneira, que um tom bem grave aqui, né? Nada pode se ocultar dos seus olhos. Ele é a luz, ele é a própria iluminação. Ao mesmo tempo, ele diz que ele tem pés semelhante ao bronze polido, né? Na Bíblia, o bronze significa julgamento, né? E os olhos que veem e os pés que julgam. Então essa é a maneira que o Senhor está tratando dessa igreja em Tiatira, né? Ele está olhando com olhos, um pé que julga, né? Ele quer julgar aquela condição, ele tem uns olhos que penetram, né? Olhos que iluminam aquela situação. Os estudiosos da Bíblia, então, concordam que a igreja em Tiatira refere-se à igreja católica romana. Isso se refere à confusão que resultou do casamento da igreja com o mundo, né? Que veio de Pérgamo, né? Pérgamo, na verdade, já passou, né? A situação da igreja em Pérgamo, ela foi uma situação, uma condição, porém ela passou, né? É como se houvesse uma preparação para a igreja em Tiatira. Não dava para passar
da igreja em Esmirna diretamente para Tiatira. Satanás ele promoveu um casamento através do rei Constantino, né, que fez essa união da igreja com o mundo. Ali, nesse casamento, nessa união, né, todo tipo de idolatria, todo tipo de adoração a ídolos, toda prática mundana de adoração a algum tipo de Deus com letra minúscula foi introduzida na igreja, e isso era normal, isso era, de certo sentido, correto, né? Então, quando isso ficou estabelecido, quando a igreja em Pérgamo ficou estabelecida, essa união da igreja com o mundo, foi que começou a aparecer a igreja em Tiatira. É uma nova condição, que no livro de Apocalipse fica claro para nós. Bom, essa situação tornou-se mais pesada, mais cheia de idolatria e de sacrifício. É realmente notável ver como que a Igreja Católica Romana dá muita atenção, principalmente a comportamentos e sacrifício. A missa, por exemplo, é o seu sacrifício, né? Então, a Igreja Católica Romana, de acordo com a nossa observação, não tem nada de bom, mas Deus diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Irmãos, aqui é muito interessante a gente notar que conforme a gente começa a olhar a igreja em Tiatira, ou a igreja católica, por um lado, a palavra mostra uma situação tão negra, tão suja, tão ruim, que é a adoração a ídolos. Por outro lado, ela fala das obras, né? Ela reconhece que ela tem obras. Deixa eu só contar a minha experiência particular. Quando eu era um jovem, antes de eu me converter, a minha mãe, ela veio de uma origem católica e eu, por consequência, cresci no catolicismo. Era um bom católico, né? Eu praticava ali aquelas regras do catolicismo, confessava e tomava aquela comunhão, né? E praticava, ia na missa. Mas eu, sinceramente, nunca toquei em nada real. Mas na minha observação, eu via a prática da minha mãe, né? Era uma pessoa que amava Deus, né? E ela, por amar a Deus e ser uma pessoa católica, praticante, ela tinha condição financeira muito boa, né? Minha mãe tinha uma perua Kombi naquela época, acho que você se lembra da perua Kombi, hoje não existe mais, né? Mas ela colocava sacos de arroz de 60 quilos, sacos de feijão, enchia aquela perua de mantimentos e levava com aquela perua para a favela, que era aqueles bairros mais pobres da cidade, e ali ela distribuía comida para os mais pobres, né? Então, era uma pessoa realmente que praticava o catolicismo. Então, na minha memória, na minha lembrança, o catolicismo tem esses dois aspectos. Tem um aspecto da adoração a ídolos, né? Tinha ali aquelas estátuas que representavam Jesus, representavam os santos. A gente ia e rezava para aqueles santos ali, né? E tinha até aquela luzinha ali naquele lugar que teoricamente era o santo dos santos, né? Enquanto estava a luzinha acesa, a gente achava que o espírito estava lá. Então, era essa prática religiosa de adoração a ídolos. Por outro lado, tinha essa prática de obras, né? Uma boa intenção, se praticava todas aquelas obras. Esse era o nosso viver naquela época como católicos. Então, o Senhor reconhece que há uma certa realidade na Igreja Católica Romana. E nós vamos ver, né, nas próximas aulas, que tinha ali uma irmã, até nós usamos a literatura dela, que é a Madame Guyon, que conhecia Cristo, tinha uma experiência real com o Senhor, né? Nós vamos ver sobre Tauler e Fenelon, né? Eram irmãos e irmãs nos séculos passados, dentro do catolicismo romano, eram pessoas que eram católicas, que seguiram a chamada linha da vida interior. Inclusive, eram perseguidos por causa disso, né? A própria Madame Guyon foi presa,
né? Mas ela não deixava de ser católica, ela se considerava uma pessoa católica, né? E elas tinham ênfase, nesses irmãos, tinham ênfase na experiência do amor a Cristo e à cruz, né? O viver na cruz, né? E eles também tinham eles eram conhecidos como aqueles os quietismos ou aqueles irmãos que viviam uma vida oculta, né? Então, era esses que o Senhor considera como aqueles que são vencedores nessa situação da igreja em Tiatira. Então, esses irmãos estavam na Igreja Católica e podemos mencionar ainda vários outros nomes, como nós vamos ver. Na verdade, há muitos na Igreja Católica Romana que conheciam o Senhor. Nunca pense que não há nenhum salvo na Igreja Católica Romana. Há salvos, sim, e há pessoas vencedores, né? Também ali o Senhor ainda tem o seu próprio povo, né? Ao longo de toda a história, nós vamos ver isso, né? Assim, devemos ter bastante clareza diante do Senhor e entender que, né, apesar de haver uma condição de adoração a ídolos, uma condição, nós vamos ver no próximo slide, muito negativa, né, de prática de idolatria, havia, sim, irmãos que amavam o Senhor, irmãos que eram fiéis ao Senhor. Sabe, irmãos, uma vez eu li um livro dos irmãos que diz o seguinte, o irmão Whitney Lee falava claramente, você vai ser julgado por aquilo que você vê. Aqueles que estavam no catolicismo romano e nunca viram nada além daquela realidade e foram fiéis a Deus, né, por aquilo que eles viram, Deus vai julgá-los de acordo com aquela condição. Agora, se nós que tivemos tanta revelação do Senhor, que vimos tanto do Senhor ao longo de todos esses tempos e as mensagens que o Senhor tem nos dado, nós temos que ser fiéis a isso que o Senhor nos revelou. Então, é isso que o Senhor espera daqueles irmãos que nasceram no catolicismo, cresceram no catolicismo e não viram mais nada. Eles vão ser fiéis àquilo que o Senhor deu, né? Aquilo que eles viram até o ponto que eles conseguiram enxergar sobre aquelas práticas ou aquelas questões. Tem que ser fiel ao Senhor, obviamente, né? E o Senhor conhece cada um de nós, conhece cada um dos seus servos. Amém, irmãos? Bom, então, como eu disse, né, Tiatira, que significa perfume, né, tinha a prática aceitava uma mulher que se chamava Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel era a esposa do rei Acabe, né, ou Acabe, e ele tinha trazido essa mulher da terra dos Sidônios, dos gentios. Essa mulher, ela que nós vimos essa parte, depois vocês podem ler ali em 1 Reis, capítulo 16, de 30 a 32, essa mulher, ela seduziu o povo de Israel e ela disse ao povo para adorar a imagem de Baal. Então, vocês imaginam, uma mulher trazida pelo rei Acabe, de Israel, né? Ela foi trazida para dentro de Israel, para dentro, como uma rainha. Então, vocês imaginam a posição de uma rainha, né? E ela introduziu a adoração de Baal. Baal é o Deus dos gentios, não é o Deus do povo de Israel. E ela disse ao povo para adorar essa imagem, a imagem de Baal. Então, o problema aqui e agora não são apenas os ídolos, e sim que Deus foi efetivamente substituído. Baal foi introduzido e adorado como se fosse o seu próprio Deus. Então, o povo de Israel não tinha mais o Deus criador, o Deus onipotente e onipresente. Eles tinham ali uma estátua, eles tinham um ídolo para adorar no lugar de Deus. Então, na história, irmãos, na nação de Israel, né, até 1 Reis, capítulo 16,
Ninguém, até então, havia levado o povo de Israel a pecar de tal maneira como o rei Acabe. Acabe foi o primeiro a conduzir o povo a adorar um Deus gentil em larga escala. Ou seja, todo mundo tinha que adorar esse Baal aí, esse ídolo, né? Nem mesmo Jeroboão igualou-se aos pecados que ele cometeu. Então, realmente, nós podemos saber que isso foi algo muito sério, né? Algo muito grave. Adorar um Deus e de maneira assim integral, né? Toda a nação de Israel adorando um ídolo. Claro, você tem ali um líder, um rei, com a sua rainha, falando: olha, povo, vocês agora em diante têm que adorar o Baal, né? É realmente uma questão muito grave. Então, queremos aqui, irmãos, atentar para quem é essa mulher, Jezabel. Ela é uma mulher, a mulher de Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, fala dessa mulher e ela refere-se à Igreja Católica Romana. Doa quem doer, tá bom? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Apocalipse 17 fala claramente dessa mulher. Essa mulher é Jezabel, que é a Igreja Católica Romana. Né? Em Mateus 13, a mulher que tomou o fermento e escondeu em 3 medidas de farinha, também é a Igreja Católica Romana, conforme nós vimos no começo da aula. Tá? Naturalmente, portanto, a mulher aqui também representa essa Igreja Católica Romana. O que ela tem? Essa prática, essa habilidade de esconder em 3 medidas de farinha uma pequena quantidade de fermento. Esse fermento ali representa o pecado. Esse fermento, essa idolatria que ela introduziu, ela estragou toda a nação de Israel, né? E estragou toda a igreja, né? Fermentou toda a igreja, introduziu o pecado na igreja. Tá bom, irmãos? Então, essa foi a prática de Jezabel. Essa foto aqui, para quem está perguntando, né? Essa daqui é Jezabel, né? E aqui são os dois eunucos. Os dois eunucos. É uma obra de arte, né, que eu coloquei aqui para vocês, só para ilustrar que o fim da Jezabel, conforme o profeta Elias colocou, né, profetizou, e realmente aconteceu, ela foi jogada ali dos seus aposentos, né, foi jogada lá de cima, ela caiu e se arrebentou lá embaixo e ainda os cães comeram a carne dela, né? Então, isso foi o que o profeta Elias profetizou e aconteceu, e esse foi o fim dessa mulher terrível, né? Que é Jezabel. Quem tiver mais curiosidade, deveria vocês, né? Ler ali em 1 Reis a história de Jezabel para entender quais foram os males que ela cometeu. Continuando, então, na história da igreja, houve as perseguições do Império Romano e houve também as perseguições da Igreja Católica Romana. O que ocorreu na época de Esmirna, né, foi preponderantemente uma perseguição do Império Romano, mas aqui na época de Tiatira, não foi apenas o Império Romano que perseguia, mas também a Igreja Católica Romana perseguia os irmãos que viviam a vida da igreja. Quando a Igreja Católica Romana, na Espanha, perseguiu os filhos de Deus, ela matou um sem número deles. A punição que eles aplicaram durante a Inquisição foi cruel ao extremo. O que eles faziam, né? Após levarem as pessoas ao ponto de quase morrer, eles entregavam esses cristãos já assim exausto, né? Era tortura, eles praticavam tortura, eles todo tipo de tortura que você pode imaginar. Deixavam sem comer, em calabouço, chicoteavam, maltratavam. Quando aqueles irmãos estavam assim numa situação que eles não tinham mais nem como falar direito, eles entregavam nas mãos do governo, né? E aí, quando eles faziam isso, eles falavam: ok, nós não temos culpa na morte desse herege, nós não temos culpa na morte dessa pessoa que é contra a Igreja Católica Romana. Você aí, imperador, faça o que você bem entender.
né, entregava para ser morto nas mãos do imperador. E aí eles eram queimados vivos ou afogados, vários tipos de morte que era praticado em cima desses cristãos, né? Então, a Tiatira, ela realmente é uma igreja que perseguia muito aqueles que viviam a vida da igreja. Eles sempre o farão aceitar a doutrina deles, né? A nação judaica, que é Israel, tinha apenas uma mulher que matava os profetas, Jezabel. Nos séculos anteriores, quantas testemunhas morreram nas mãos da Igreja Católica Romana, nós nem sabemos. Foi muitos, muitos irmãos. Eles afirmavam que tudo o que decidem está sempre certo. O pensamento das pessoas de Tiatira deve-se ao fato que ele permite o ensinamento de Jezabel em seu meio. Então, assim, se você é contra a adoração a ídolos, se você é contra aquela prática, eles vão forçar você a entender que aquilo lá está certo. Se você não aceitasse, né, e aí você era condenado pela Inquisição. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm a doutrina e que não conhecem, que não conheceram, que eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservar que tendes até que eu venha. Então, essa era a condição. Eles tinham ali as coisas profundas de Satanás, né? Aquela adoração a ídolos. Os demais de Tiatira, embora Jezabel esteja aqui, ainda há descanso. Ao ouvir que Jezabel havia decidido matá-lo, Elias ficou desencorajado. O que ele fez? Ocultou-se. Então Deus disse: "Que fazes aqui?", né? Enquanto ele estava murmurando, o Senhor disse: "Também eu conservei em Israel 7.000". Então, apesar daquela condição tão tenebrosa que estava acontecendo ali na nação de Israel, por causa da perseguição de Jezabel e Acabe, né, em 1 Reis 19, Deus tinha conservado um remanescente, Deus tinha conservado um grupo de 7.000 que eram fiéis a ele. Eles são os demais de Tiatira, quando a gente volta agora para Apocalipse. Quando Jezabel vivia nessa terra, havia Elias. Portanto, na Igreja Católica também deve haver Elias. Portanto, deve haver também muitos que permanecem no Senhor, mesmo nessa condição de Tiatira. Não apenas na Espanha, mas também na França, na Grã-Bretanha. Houve muitos que foram queimados vivos. O sangue de muitos foi derramado na Igreja Católica Romana. E esse é um fato, né? Esse é o fato de que houve muitos que sofreram, muitos que foram perseguidos, torturados, né? Queimados vivos durante essa fase da igreja em Tiatira. Então, essa é a condição, irmãos, que nós estamos vendo, só fazendo um parênteses aqui, né? Antes de nós irmos para a igreja em Sardes, que a igreja em Tiatira caracterizou, assim, né? Uma situação que perdura até a volta do Senhor. Por quê? Porque a igreja em Tiatira, ela corresponde à Igreja Católica Romana, né? E a Igreja Católica Romana, ela vai acontecer, vai estar existindo até a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, vai ter muitas pessoas ali que pertencem à igreja em Tiatira, que são vencedores. Por isso, não julgue, né, aqueles irmãos que amam o Senhor, que seguem o Senhor, que servem ao Senhor, que não saíram da Igreja Católica Romana, simplesmente porque eles não enxergaram nada além daquilo. E nós não devemos, assim, forçar o que nós temos para eles. Tem vários que não vão sair da Igreja Católica Romana e vão estar ali até a volta do Senhor. Muitos efetivamente vão sair, conforme nós vimos, vamos ver, né? Ou eles vão para a igreja em Sardes, ou eles vão para a igreja em Filadélfia, né? E aqui nós vamos ver, né? A igreja em Filadélfia é a situação onde o Senhor encontra aqueles que são a maior parte dos vencedores estão na igreja em Filadélfia, né?
mas muitos estão na igreja, em igreja em Tiatira. Eu quero recordar, lembrar vocês do que foi falado na mensagem de ontem à noite, sobre a visita do Papa, né, lá em Irã, no Irã, né, que ele teve ali um culto ecumênico e atrás aparecia, estava aparecendo ali os zigurates, né, que representam aqueles deuses, né, que as pessoas buscam em contraposição ao Deus verdadeiro, né? Então, realmente, a gente vê que a condição de Tiatira é uma condição muito, muito assim, de união com o mundo, vem lá de Pérgamo, né? Mas algo que progrediu para uma condição muito séria, que é de negar o próprio Deus, tem a aparência de Deus, tem aquela pompa toda, né, do bispo e do grande sacerdote, porém acaba negando o próprio Deus, né, e fazendo essas uniões, né, união com essas religiões que aceitam ou que pregam, né, a adoração de muitos deuses, e com isso a gente sabe o que acontece, né, que é toda essa mistura, toda essa confusão que existe hoje no catolicismo romano. Que Deus tenha misericórdia e que alguns possam ser vencedores ali, apesar daquela condição tão ruim, né? Bom, passamos então para os remanescentes, né? Que é a igreja em Sardes, que significa os remanescentes. E vamos ver então os versículos de Apocalipse 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem o nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tenho, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão em branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Deus, do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa igreja em Sardes, ela mostra na sequência de Tiatira, né? E o que nós vimos, né, até agora, que a história de Tiatira começou desde o tempo em que Jezabel, de uma maneira, né, impropriamente, né, ela introduziu ídolos na igreja, e continuará até que ela receba o julgamento. Devemos ver uma coisa: quando a igreja, na sua continuada queda, passa dos nicolaítas para o estágio de Jezabel, Deus não pode mais tolerá-la. Então, assim, o que nós vimos que havia ali, da prática passou para um ensinamento, né? E esses nicolaítas eram caracterizados por pessoas que tinham apenas uma classe de pessoas mais elevadas, que tinha mais acesso à palavra de Deus. Eles começaram a praticar aquela condição
né? E imagina esses líderes que são os únicos que têm acesso às coisas de Deus, só eles falam, só eles decidem o que pode ser feito, e essas pessoas começam a adorar ídolos e trazem essa prática para o resto do povo. Essa é a condição de Jezabel, muito negativa. Deus não pode mais tolerar essa condição. Assim, aqui vemos o surgimento de Sardes, né? Sardes quer dizer os remanescentes, sobrou pouco, né? Então Deus levanta essa condição de Sardes. A igreja em Sardes é a reação de Deus à condição da igreja em Tiatira. A história de reavivamento nas igrejas pelo mundo todo indica uma reação divina. E aqui eu quero colocar uma questão, irmãos, que essa situação de reavivamento, que nós vemos ao longo de toda a história, houve vários reavivamentos, nós vamos estar falando sobre esses reavivamentos aqui, é uma condição que frequentemente ocorre no povo de Deus, né? Sempre que o Senhor inicia uma obra de reavivamento, ele está reagindo a uma condição anterior. A reação de Deus a reação de Deus é a restauração do homem. Devemos conservar em mente, com firmeza, este princípio, né? Deus reage a uma condição negativa que está acontecendo. Porque o Senhor viu a condição de Tiatira, Sardes apareceu. Éfeso é o enfraquecimento depois dos apóstolos, ou seja, é a mudança de algo bom para mal. Então, assim, Sardes é a restauração de Tiatira, ou seja, é a mudança de algo mal para bom. Tá? Então, assim, em Éfeso, os irmãos tinham a condição, tinha a prática dos apóstolos, mas houve introdução de algumas questões que não eram tão boas ali, né? Eles perderam o primeiro amor. Aí, quando vem Sardes, existe uma reação à condição anterior, que é uma situação péssima de adoração a ídolos, que é a condição de Sardes, né? Então, ele fala assim, ter obras, mas não amor, é Éfeso. Vivos no nome, mas mortos, é a situação de Sardes. Então, essa era a condição da igreja em Sardes. O que deu início à condição de Sardes, a igreja em Sardes, na história? Foi Lutero, né? Foi Lutero, ele trouxe, ele levantou a questão da justificação, que na igreja em Tiatira, né, eles diziam que você só consegue ser salvo através de obras. E, na verdade, Lutero, ele trouxe para os irmãos e enfatizou que o problema da justificação, a justificação, para você ser justo perante Deus, você tem que ter fé, né? Eu trouxe aqui para vocês um filme, né? Eu não sei se vai passar direito para vocês aí, e eu sugiro que depois vocês assistam esse filme. Deixa eu colocar... Que vocês assistam depois desse filme, para vocês entenderem, né? Ele exemplifica de uma maneira bem simples o que Lutero fez, tá bom, irmãos? Eu não queria gastar esse tempo de vocês aqui, eu queria pedir para vocês aí depois assistirem, né? Eu estou mandando o link para vocês, ok? Bom, continuando, então, na igreja em Sardes, né? Nos versículos de Apocalipse diz assim, conheço as tuas obras, que têm o nome de que vives e estás mortos. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti.
né? Irmãos, nós sabemos, né, e nós conhecemos, sabemos que Martinho Lutero foi um servo que Deus usou e que a reforma foi uma obra de Deus, né? Todos nós temos ciência disso. A reforma foi uma grande obra e foi uma reação de Deus, conforme nós falamos em relação à igreja em Tiatira. Certamente o Senhor usou Lutero como porta-voz, né? Ele foi um homem especialmente escolhido por Deus. Seu propósito era unicamente de restaurar algo que tinha sido muito destruído, né? O Senhor não disse que a obra de Lutero não era boa, mas apropriadamente ele disse que não era perfeita. Era boa, mas não o suficiente. Aos olhos do Senhor, ele não encontrou nada perfeito. Houve um começo, mas sem um final, né? Então, Lutero fez uma obra, foi muito boa, ele foi um excelente servo do Senhor, e nós vamos estar vendo bastante sobre Lutero, porém, a obra dele não foi completa, tá? Esse é o aspecto que nós queremos dizer aqui, né? O Senhor é de perfeição, portanto, ele exige perfeição, né? Por essa razão, devemos pedir ao Senhor para enxergar. Então, assim, é o que fala nos versículos, né? Ele não consolidou aquilo que estava para morrer, né? As obras que ele fez não foram achadas íntegras na presença do meu Deus. Ou seja, a igreja em Sardes, ela não finalizou uma obra, ele começou uma obra, mas não terminou. Lutero mostra-nos que o Senhor e a Bíblia dizem, né? Os homens podem ter palavras, podem ler a palavra de Deus e ver por si mesmo o que Deus realmente diz, não o que Roma diz. Então, essa era a ênfase de Lutero. Olha, leia a Bíblia, vocês vão ver o que a Bíblia está falando, né? Quando a Bíblia é aberta, chega, né? A igreja é iluminada. É exatamente isso que aconteceu. Contudo, aqui surgiu um problema. O protestantismo não deu origem, né, a uma igreja adequada. Embora houvesse a justificação pela fé e a Bíblia aberta, as igrejas protestantes ainda seguiam o exemplo de Roma e não retornaram à igreja do início. Então, irmãos, essa é a característica, né, muito forte. Mesmo nesse filme que eu passei para vocês virem, depois vocês podem assistir a esse filminho, vocês vão ter a impressão de que ali Lutero teria feito uma obra completa. Não foi, né? Quando Lutero restaurou ali a prática da leitura da palavra, restaurou a restauração pela fé e não por obras, nós vemos que, junto com o que Lutero fez, por conta de uma série de fatores históricos, mas nós vemos que, por um motivo assim, até por questão de sobrevivência, Lutero ele teve que se unir ao governo, né, ao imperador na época, para poder ficar vivo, né? E, com isso, o resultado foi que apareceu uma igreja estatal, uma igreja ligada ao poderio político da época. Então, com isso, isso deu sequência, né, a uma série de fatos que constituiu uma igreja estatal, que é a Igreja Luterana, e depois, na sequência, veio outras igrejas estatais, mostrando assim que não a prática da igreja, como ela era praticada na igreja primitiva, isso não foi restaurado, né? Então, isso tem que ser entendido, tem que ser claramente entendido para a gente perceber até onde a igreja em Sardes foi, né? Ela não restaurou a igreja de maneira adequada.
Então, irmãos, Lutero, ele não reformou a igreja, né? O próprio Lutero disse que não deveríamos achar que a justificação pela fé fosse suficiente. Há muito mais coisas a serem mudadas. Contudo, as pessoas nas igrejas protestantes pararam exatamente aqui, na justificação pela fé. Lutero não parou, mas eles pararam e disseram que estava suficientemente bom, né? Embora tivesse voltado à fé do início, a própria igreja permaneceu sem mudanças. Outrora, era a Igreja Internacional de Roma, agora passou a ser a Igreja Estatal da Inglaterra, a Igreja Estatal da Alemanha, e isso é tudo, né? A igreja se tornou uma igreja do país, né? Houve uma restauração? Houve. Né? Houve uma mudança? Sim, houve uma mudança. Porém, a prática da vida da igreja não foi restaurada em hipótese alguma. Né? Houve a restauração de algumas verdades importantes. Então, a reforma não trouxe a igreja de volta à condição inicial. Ela apenas fez com que a igreja do mundo se tornasse as igrejas estatais. Tiatira é condenado por colocar a igreja no mundo da mesma forma. Sardes também é condenada por colocar a igreja nos países. Tens o nome que vives, mas estás morto. A reforma, ela tinha o nome de que vivia, mas ela ainda tinha muitas coisas mortas, né, irmãos? Mais tarde, muitos dissidentes desenvolveram-se, tais como a Igreja Presbiteriana, e entre outras, né? Então, da igreja, da época de Lutero, foram aparecendo várias dissidências, né? E aqui nós vemos que, por um lado, existia a Igreja Católica Romana, por outro lado, existiam as igrejas protestantes. Entre as igrejas protestantes, paralelamente, né, as estabelecidas de acordo com os países, também havia as igrejas instituídas de acordo com opiniões e doutrinas. Então, tem igreja católica, igrejas estatais, né, e dentro desse grupo de igrejas protestantes, né, onde estavam as estatais, existiam as igrejas independentes, que eram definidas por diferentes doutrinas ou opiniões. Os dissidentes são aqueles que não tomam o país como limite, tá? E sim a doutrina. Então, assim, aqueles que eram da igreja anglicana tomavam o país, a Inglaterra, como limite. Aqueles que eram da igreja luterana tomavam o país, a Alemanha, como o limite. Tá? E aqueles que tomavam uma doutrina como justificativa de divisão, né, eles se fechavam ainda mais naquela doutrina. Portanto, há dois tipos de igrejas protestantes, as estatais e as privadas. Hoje vemos na Alemanha e na Inglaterra a união do Estado com a igreja. Roma tem a igreja do mundo, enquanto que a Inglaterra e a Alemanha têm igreja estatal. O estabelecimento de igrejas privadas foi devido à exaltação de algum tipo de doutrina. Então, elas se separavam daquelas que não tinham a mesma doutrina. Então, por exemplo, a Igreja Batista foi estabelecida porque alguém viu a questão do batismo. A Igreja Presbiteriana foi estabelecida por alguém que viu o sistema de presbitério na igreja. A igreja foi estabelecida não porque alguém viu que o que a igreja é. Em lugar disso, a igreja foi estabelecida de acordo com um tipo de sistema, tá? Algum tipo de sistema. O Senhor diz que esses dois tipos de igrejas, protestantes e privada, não voltaram ao propósito inicial. Essa afirmação é muito significativa, né? Então, tanto a igreja, obviamente, Tiatira, né, quanto a igreja em Sardes,
que, abrange uma série de situações diferentes, uma série de, entre aspas, igrejas diferentes, não voltaram, né, para a condição inicial. Realmente uma condição muito negativa. Bom, eu acho que está bom por hoje, né? Vocês ainda precisam ver aquele filminho. Por favor, eu queria que vocês observassem que, apesar desse filme mostrar de uma maneira bastante pictórica, interessante, né, engraçadinha, assim, como que Lutero fez a obra dele e qual era a situação da igreja em Tiatira, né, a doutrina dos nicolaítas. O filme ele não enfatiza, não mostra que Sardes realmente não chegou lá, né? Sardes não cumpriu o seu objetivo, por isso que nós vamos ver a continuação de Sardes na próxima aula, né? E nós vamos já dar a introdução também à igreja em Filadélfia, tá bom, irmãos? Então, continuamos essa aula na semana que vem, na próxima aula, né? E dou aqui também um espaço para vocês verem este filminho, né? E a gente conversar sobre esse filme na nossa conversa de hoje, tá bom, irmãos? Então, que o Senhor possa abençoar vocês, possamos entender essa passagem de Apocalipse, entender a nossa posição hoje na história, né? E que o Senhor possa nos sensibilizar em relação a ter esse viver de acordo com aquilo que nós enxergamos até o momento, né? E o Senhor está progredindo semana após semana, mensagem após semana, abrindo cada vez mais a verdade e que pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, nós possamos, aleluia, praticar toda essa palavra que nós temos visto, tá bom, irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe e possamos dar continuidade, né, a esse trabalho e sermos vencedores, amém? Jesus é o nosso Senhor.